Começar o vídeo de uma maneira um pouco mais diferente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi esses dois períodos aqui na Unirio. Como é um vídeo mais diferente aí, talvez seja mais curto, maior, não sei. A gente vai ver tudo no final como vai ficar isso aí. Como eu falei também em alguns vídeos anteriores, se você ainda não viu, vê os vídeos anteriores aí, que a gente está numa saga de 60 dias de postagem, a gente vai conseguir. Antes de tudo também, deixe seu like, se inscreva no canal, vou postar coisas aí do dia a dia, como é que é a medicina e, enfim, não vou dar spoiler, vai assistindo aí também. Como eu disse também, como eu já falei, né, no caso, eu vim para a Unirio no semestre passado, eu já completei 2 períodos aqui na Unirio e primeira coisa que eu quero dizer é que o semestre da Unirio ele é um pouco menor do que comparado em outras faculdades. Eu acho que no primeiro período, as aulas começaram em dia 20, mais ou menos, de agosto e terminaram lá para dia 12 de dezembro. Aqui na Unirio a gente tem um método diferente de como são feitas as aprovações, que é de 0 a 10, né, a quantidade de pontos que você pode acumular, e o mínimo de ponto para você passar naquela matéria, um módulo, são 7 pontos. Além disso também, tem o fato de ser divididos em módulos, a maioria das coisas aqui, e algumas matérias soltas também. No primeiro período a gente teve um total de, deixa eu contar aqui, que eu tô com o meu histórico aberto aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o histórico real, com as minhas notas e tal, mas eu já falo das minhas médias também, depois. A gente teve metodologia científica, teve 5 módulos, teve PS, que é práticas em saúde, e só. Bom, aqui fala que são 5 módulos, mas pelo que eu me recordo, o módulo de... Ah, tá. É porque tá falando um módulo de práticas integradoras, que não é um módulo, e sim é uma matéria. Por isso que tá errado aqui, ó. Esse aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui não é módulo, tá? As práticas integradoras aqui não é módulo. Mas como eu tava lendo, ficou parecendo que é módulo, não é. Então, a gente tem 4 módulos e 3 matérias soltas, né? Que é práticas em saúde. No caso, no primeiro período foi práticas em saúde 1. Acho que tem práticas em saúde até 7, mais ou menos. Também práticas integradoras é a mesma coisa, tem umas 7, 8 práticas integradoras ao decorrer do curso. E no primeiro período foi práticas integradoras 1. Além disso, tem os módulos e a metodologia científica, que é o MC. No quesito módulos, é onde é que a gente aprende fisiologia, bioquímica, anatomia, histologia, citologia, embriologia, tudo dentro do módulo. Todos os módulos a gente vai aprender isso ao decorrer do semestre e ao decorrer do segundo e do terceiro semestre também, porque o nosso ciclo básico aqui na Unirio são 3 períodos, diferente da UFMG, por exemplo, que são 4 períodos no ciclo básico. Vou falar um pouquinho então sobre os módulos. O primeiro módulo que a gente teve foi Fundamentos Biológicos e Bases Morfológicas da Medicina. Esse semestre, a carga maior dele seria genética molecular. E, nesse caso, dentro da genética, a gente aprende controle de ciclo celular, mitose, organização de material genético, reparo de DNA, replicação de DNA, transcrição de RNA, processamento de RNA, biossíntese, que mais? Controle de expressão gênica, diagnósticos moleculares sequenciais, PCR, RT-PCR, RFLP, protômica, proteômica, quer dizer, bases moleculares do câncer. Tudo de genética é feito nesse primeiro período. Só tem esse período com genética, então é muito pesado, muito pesado. A gente teve genética, eu acho que 2 vezes na semana e todas as vezes era tipo 4 horas de aula afins, assim. Bom, eu já não tô muito bem da memória, porque são tantas aulas, eu não tenho muita certeza, mas eu lembro que era uma carga muito grande de aulas.
E além disso também, acho que eu já falei, bioquímica, histologia, é, fisiologia, biofísica, tudo isso também entra dentro de todos os módulos, tá? Então, esse foi o primeiro módulo, e no segundo módulo a gente teve sistema cardiorrespiratório, não. O segundo módulo foi sistema locomotor. É isso mesmo. O segundo módulo foi locomotor. Locomotor a gente foi mais pesado em anatomia, mas, de novo, toda aquela gama de matérias tem todos os módulos. Aí cada módulo parece que pesa mais alguma coisa. A anatomia foi muito pesada nesse módulo, mas mesmo sendo pesada, a anatomia do primeiro período na Unirio é bem ralézinha. É tranquilo, bem tranquilo. Eu até falo para quem for prestar Unirio para estudar anatomia bem, porque o segundo período de anatomia é muito pesado. Spoiler. Mas enfim, então no sistema de locomotor, o sistema locomotor foi minha pior nota, acho até hoje, que foi eu consegui a média, que foi 7 pontos, porque foi muito chato. Eu achei que eu ia gostar pra caramba, porque eu já sou da academia, gosto de osso, músculo, aí falava de inserção, coisas que vocês vão aprender se você está pensando em fazer medicina, mas eu achei muito chato. É muita cobrança, 206 ossos, tem que gravar tudo em 20 dias, porque esse módulo, como eu já te falei para vocês, é bem curtinho o tempo da Unirio, então cada módulo ele fica ali em torno de 20 dias, alguns módulos duram 2 semanas, então é muito puxado, muito corrido, e eu odiei esse módulo de locomotor, tá? Depois a gente teve um módulo de, deixa eu lembrar se foi isso mesmo, foi de cardiorrespiratório, terceiro módulo. Adorei cardiorrespiratório, foi uma nota bem boa que eu tirei também, tirei 8,9 de média do cardiorrespiratório. Bom, falar de pulmão e coração, maravilhoso. Depois do cardiorrespiratório a gente teve urinário, que eu também amei o urinário, muito bom o urinário. Eu vou falar de rim, aí falar de alça de Henle, aquelas paradas todas lá que vocês também vão ter que aprender. E além de, acho que o módulo de sistema urinário foi o último. Tem práticas em saúde também, que seria basicamente uma apresentaçãozinha sobre o SUS, sobre o sistema de saúdes universais, sistema de saúde pelo mundo também. No primeiro período foi isso, basicamente. E metodologia científica, a gente só não acho que não só tem no primeiro período, mas no primeiro período a gente teve 30 horas de carga horária de metodologia científica e no segundo período a gente não teve. Mas é muito também essas 30 horas de metodologia científica são muito focadas. O professor, ele é o melhor professor do primeiro período, com alguma ressalva ali tem um marco também de que ele foi dar aula um pouco de biofísica, que é muito bom também, mas parece que o cara que mais tem tesão em dar aula nesse primeiro período vai ser o de MC, com certeza. Além disso, tivemos práticas integradoras. Não gostei de práticas integradoras no primeiro período. Falava mais sobre sociedade, sobre como a gente tem que se comportar, e prosêmica, e médicos hoje em dia, e não sei o que lá mais. Achei meio pulável, mas eu sei que para alguns é muito importante, mas ao meu ver, não gostei muito, tá? E a gente encerra assim, né? Práticas de saúde eu fiquei com 9,6 de média e metodologia científica eu fiquei com 8,4 de média. Minha pior nota mesmo foi essa do sistema locomotor, que eu fiquei com 7. E tem uma coisa muito importante na Unirio, que não existe falta em módulos. O que seria isso? Teoricamente você não precisa ir na aula em dias de módulo, pelo menos do primeiro e segundo período. Os professores não cobram falta. Os únicos professores que cobram falta são das matérias picadas, que seriam MC, do metodologia científica, PS e práticas integradoras. Essas três são as únicas que
que você via todo mundo de novo, mas como era o primeiro período, a gente tinha 80 pessoas na nossa turma, ia em piso a maioria da galera, tá? Todos os dias. A gente começou a ver, abaixando a quantidade de pessoas na sala, só lá pro final do período. Quando a gente já tinha entrado para cardio respiratório, sistema urinário, a gente começou a ver que a galera viu que não tem muita necessidade de ir à aula. Haja visto que a gente tem o Classroom, no qual os professores mandam tudo lá, tem todos os... não são todos os professores, já vou dar essa ressalva aqui para um spoiler do segundo período também, mas a maioria manda os slides, manda como será a aula, alguns professores já mandam tudo, como que vai ser a metodologia dele de ensino do período inteiro, e por aí vai. Aí eu encerrei o primeiro período, né? Não fiquei de final em nada. Aqui na Unirio é o seguinte, se você tiver uma média final de inferior a 7 pontos, você faz uma prova final que soma com aqueles outros pontos que você teve. Vamos supor, você ficou com 6 pontos de média. Para você atingir 7, você faz uma prova valendo 10, que soma o quanto você tirou com aqueles 6 que você tinha de média anterior e divide por 2 e vê quanto que vai ser sua média nova. Por exemplo, você precisa de 1 ponto, né? Mas na verdade você precisa somar mais 8 pontos de 6 mais 8 dá 14 dividido por 2 que dá 7, que é o mínimo que você precisa para passar, salvo engano. Não sei se é 7 pontos que você precisa ou quando você pega especial são 5 pontos. É uma coisa assim. Mas eu nunca fiquei de especial, então não sei ao certo mesmo como é isso. É spoiler também pro segundo período, que eu não peguei especial também. Aí a gente chega no segundo período. O segundo período começou por volta de março. Olha pra você ver, a gente ficou dezembro quase todo, janeiro, fevereiro e voltou em março. As aulas, salvo engano, foi acho que um pouco antes do meu aniversário, que é 8 de março. A gente voltou a gente voltou dia 9 de março, uma coisa assim. E as aulas acabaram aí deu alguns problemas, mas acabou lá para dia 30 de... Foi. Lá para dia 30 de junho... Dia 3 de junho. Não, dia 3 de julho que acabaram as aulas. A gente ainda tá no mês que acabaram as aulas do segundo período. Se estendeu um pouco por conta de algumas coisas que aconteceram aqui que eu vou falar para vocês. Mas aí, quando entra o segundo período, a gente entra da seguinte maneira. A gente tem diagnóstico por imagem, que é onde é que a gente aprende a ver raio-x, ressonância, todos esses exames de imagem a gente aprende a entender, não necessariamente entender como se fosse um radiologista, mas saber a diferença entre ressonância magnética, por exemplo, entre ressonância e tomografia, por exemplo. A gente consegue distinguir, a gente sabe o que é raio-x, para que a gente tem que indicar um ou outro, isso a gente aprende tudo. Aí a gente tem diagnóstico por imagem 1 e 2, que basicamente é a mesma matéria, tudo incluso, mas a gente teve 2 provas por ser por ser 2 matérias no caso, né? Inclusive quando você olha aqui, ó, a gente vai ter diagnóstico por imagem 1 e 2, ó, e tem 2 médias, tá vendo? Aqui, ó. Então, muito bom, gostei de diagnóstico por imagem, porém a nossa professora, ela é meio ausente, é uma professora meio ausente assim, mas eu gostei, achei bem medicina mesmo, que no primeiro período você não vai se sentir nada na medicina, você parece tipo um Enem 2.0, você só aprofunda mais, por exemplo, ciclo de Krebs, você vê em genética, parece toda aquela parada mendeliana lá, só que um pouco mais aprofundado, bioquímica também, você parece que você vê uma parada do Enem, só que muito mais tipo, profundo, entendeu? Aí PI, que foi práticas integradoras, foi o que eu mais gostei, disparado assim no segundo período, pelo fato de a professora, a Márcia, foi muito boa com como foi o método de aula, que é só sobre casos, e a gente aprende dentro do caso, aí ela dá pra gente alguns tópicozinhos que a gente tem que descobrir dentro do caso. Por exemplo, quando a gente está
vamos lá, voltar para os módulos, né? Que a gente tem no segundo período é digestório, endócrino, hematopoético e nervoso. E o nervoso, é isso. Então, tudo é do segundo período voltado a isso. Práticas integradoras também. Então, quando a gente estava no digestório, aí a gente dilacerou digestório, ela falou tudo sobre digestório, sobre doenças, sobre impactos, o que pode ou não acontecer, e dar-lhe um pouco de história de paciente. A gente aprende siglas, muito bom mesmo, parece que a gente está tipo no ambulatório, muito bom. E teve também práticas em saúde, que a professora, ela é muito querida por vários alunos passados aí, mas a minha turma não se deu bem com ela. Pelo menos a minha galera não achou ela legal e tal, apesar de ela ser uma ótima professora e tal, mas bom, é PS, eu não me descobri em PS, em práticas em saúde, que é de novo SUS, mas no segundo período você vê bem mais sobre doenças, epidemiologia, é bem focado mesmo, mas é muito maçante a aula, sabe? Muito maçante. A gente tem aula 2 vezes, tipo, começa 8 horas da manhã, vai até meio-dia e de 15 em 15 dias tem toda terça e toda quarta, entendeu? Aliás, a quarta é de 15 em 15 dias, tem uma quarta que é o mesmo horário, que é de 8 às meio-dia. Então, tipo, pô, são as aulas mais maçantes do período e ela cobra muito presença, ela cobra isso aqui, ó. Esse aqui tá meu nome e tal, e cobra falta, horário, cobra tudo certinho, cara. E, enfim, aconteceram várias coisas nesse período. Como eu já falei, minha mãe veio a óbito. E, pô, aqui, minhas faltas aqui, ó. Fiquei na pindaíba, porque poderia faltar 5 vezes. E faltei 3 direto, e depois ainda cheguei atrasado em uma, perdi mais 2 horas. E fiquei com 16 horas de falta, poderia ter só 20. Caralho, foi... Entendeu? Foi muito assim, bem pegado. E... Bom, aí entra na parte boa, que são os módulos, né? No primeiro período você vai ter entendido que não tem necessidade tanta de ir na aula assim, mas eu gosto de ir na aula, tá? Algumas coisas, mas eu devo ter faltado em módulo aí pelo menos uns 60% das aulas. Que a gente teve, o primeiro módulo foi digestório, já aprendeu tudo sobre boca, esôfago, boca, laringe, faringe, tudo isso, estômago, intestino, ânus, tudo. Aí no digestório a gente vê de novo tudo aquilo, né? Fisiologia, anatomia, histologia, embriologia, enfim, todo módulo vai ter isso, todo módulo. O primeiro módulo foi esse, o segundo módulo foi o endócrino, que eu achei também que eu ia gostar mais, porque fala sobre GH, sobre insulina, papapá. Então, pô, eu achava que eu tinha um entendimento, mas é muito diferente. Fala muito sobre cascata, sobre feedback positivo e negativo, por aí vai. Achei muito maçante também. No terceiro módulo, a gente teve o hematopoético imunológico, que seria sangue, né? Literalmente. Então, foi o mais rápidozinho, assim, foi ok. Vamos falar sobre as notas aqui já junto, né? O PS eu fiquei, na pindaíba eu fiquei com 7,4. O diagnóstico por imagem, que é o DPI, eu fiquei com 7,5. Módulo de... Não, práticas integradoras. Por mais que tenha sido a que eu mais gostei, foi minha pior nota nesse... Não foi minha pior não, que minha pior foi no endócrino reprodutor, que foi 7,2. Mas em PI eu fiquei com 7,3, mesmo sendo o que eu mais gostei, tipo assim. No módulo de hematopoético fiquei com 8,8. E o módulo melhor que eu já vi até hoje, que é o nervoso, sentidos especiais e tegumentar, que seria, por exemplo, a anatomia, neuroanatomia. Cara, falei que ia falar sobre anatomia para vocês, né, no segundo período. É muito maçante. Se você faltar uma aula de anatomia na aula mesmo, esquece. Por quê? O professor, ele não manda slide,
Ele é aquele professor que tem aquelas paradas de ter mandado slide antigo para aluno e aluno acho que soltou online e tal, aí deu uma merda, aí ele não manda mais slides e é muito maçante, as aulas são muito maçantes. São aulas salvo engano, na quinta-feira à tarde, que começa às 1h30, vai até 5 horas, pau arriado, para só 15 minutinhos ali para fazer um café e aula, 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 aula. Enfim, então, o segundo período, vocês vão ter que estudar bastante a parte de anatomia, porque o trem fica pegado, tá? Bom, aí isso encerra o meu segundo período. Meu terceiro período eu não sei como é que vai ser, como eu tô indo pra UFMG, não sei se eu vou conseguir cortar as matérias tudo e começar realmente no terceiro período. Não sei ainda como é que vai ser tudo isso, o trâmite, mas eu creio que como aqui tá a nossa carga horária também, ó, 1020 horas. Então, 1020 horas, vai ficar faltando acho que 30 horas para incluir a maioria das coisas lá, mas enfim, fiz aqui meu, meu argumento, meus documentozinhos, vamos ver como é que vai ser. E é isso, Unirio, como que foi meus 2 primeiros períodos, como é que foi o seu, você está estudando, como é que foi seus primeiros períodos aí na faculdade que você tá, os 2 primeiros períodos, foi assim, foi maçante? Cara, faculdade federal, né? É maçante, mas é recompensador também, porque a gente aprende muita coisa. Esqueci de falar para vocês, mas vou falar agora sobre como que é feito as avaliações, tá? Cada módulo tem uma avaliação do módulo e as soltas ali, que é PS, DPI e PI, cada professor tem uma metodologia de prova, tá? A forma que ele pede e tal, mas todas é obrigação, né, ter prova escrita. Todos têm prova escrita aqui. Mas o professor de anatomia, ele dava a prova dele sempre, que era, então, por isso que eu tô falando assim, anatomia é bem maçante. Toda prova teve a provazinha de anatomia separado, com cerca de 5, 6 perguntas ali, além da prova do módulo, que eram 20 perguntas, no qual 5 era de fisiologia, 5 era de histologia, 5 era de bioquímica, 5 era de histologia, bioquímica, fisiologia e esqueci já qual que era o outro, mas eu lembro que eram... e a própria anatomia, né, no caso. Então, tinham mais 5 anatomias lá, além do que o professor dava, entendeu? Então a anatomia é bem maçante. Aí normalmente era tipo 5 pontos a prova do período, do módulo, desculpa, e 2,5 pontos para a prova de anatomia, e mais 2,5 pontos normalmente ia para bioquímica ou para histologia. Sempre teve prova prática também de histologia, desde o primeiro período. No segundo período a gente teve só uma prova prática, mas no primeiro período a gente teve 2 provas práticas de histologia. E é aquele padrão, né? Jogar no projetor, você tem 30, acho que era 1 minuto mais ou menos por cada imagem, e falar o que você estava vendo naquela imagem. O mesmo foi para DPI, a primeira prova de DPI era uma imagem, perguntava que tipo de... Aliás, a primeira prova de DPI foi um pouco mais sinistra. Jogava a imagem e tinha 4 afirmativas lá. E você tinha que falar se estava verdadeiro, falso, falso, ou verdadeiro. Tipo assim, das 4 lá, você tinha que acertar certinho as afirmativas para dar certinho. Aliás, era 2 afirmativas no caso. Colocavam uma imagem lá, por exemplo, de, um, de uma tomografia. Aí perguntava assim, é o melhor método para ver janela, para ver, por exemplo, janela torácica. E esse método é muito invasivo. Aí você tinha que falar que se a primeira afirmativa era ver ou falso e a segunda ver ou falso. Aí você só acertava a questão se você acertasse o ver ou falso de cada uma junta. A questão valia o VV, ou o VF, ou o FF, ou o FV. Tinha que estar certinho para você acertar a questão. Eu até brinquei com a professora um dia e falei assim, pô, você pode acertar metade da prova e ainda ficar com 0, né? Porque
Você pode achar todos os verdadeiros, vamos assim dizer, entre as duas questões ali, o verdadeiro ou falso, e errar a segunda questão, a segunda afirmativa, que você errou a questão inteira. Mas enfim, é o método. Me fudi nesse primeiro método, acho que o método eu fiquei com 6 pontos. E como eram duas provas, são duas valendo 10, dividido por 2, né? Aí na segunda prova eu tive que trabalhar bastante, eu fiquei com 8,5, não, com... Aliás, fiz 6,5 na primeira e fiquei com 8,5 na segunda para dar 15 e ficar balanceado, né? Ficar com 7,5. E na prova de PI foi uma prova só e um seminário, então foi difícil também a prova, mas estava dentro dos parâmetros do seminário, então ela não cobrou nada demais, só cobrou tudo que estava dentro da aula mesmo. E práticas em saúde, que é muito... Bom, não vou dar muita o meu parecer, porque vai estar um pouco enviesado, né? Porque para mim é muito subjetivo. É muito subjetivo. Por mais que tenha a matéria, a professora ela tem que agradar do que você escreveu, entendeu? Enfim. Mas eu acho que no mais é isso. Acho que eu falei o máximo que eu consegui da Unirio. Ainda vou trazer para vocês um vídeo sobre como são os prédios da Unirio, como é a estrutura. Isso aqui eu trouxe só mais um pouco sobre metodologia de ensino. Eu acho que o ensino é muito bom, apesar de ser um pouco falho nessa parte de provas em si, porque meio que dá para estudar uns 4 dias ali e ir muito bem. E se você estudar todo dia, dá para tirar uma nota muito boa. Mas eu acho que é isso, né? Se você tiver alguma dúvida, fala no comentário aí, vou tentar responder. Talvez eu traga essas dúvidas em próximos vídeos. Mas me fale como é que foi na sua faculdade, como é que você quer que seja na sua próxima faculdade. Você quer que seja casca grossa mesmo? Ou você quer que seja tranquilinho para conseguir fazer a vida social e estudar? Me fala nos comentários. Valeu!